Em outubro de 2020, o Google lançou o Google Analytics 4.0. Nesse vídeo eu quero te contar um pouco sobre por que o Google lançou e quais são as grandes novidades da ferramenta. Eu sou Fernando Canarski, trabalho com marketing digital desde 2008 e nesse vídeo eu queria disponibilizar de forma gratuita uma das aulas do meu treinamento de Google Analytics. Esse treinamento ele fala sobre o Google Analytics Universal, que é a versão que todo mundo conhece, mas eu também já estou atualizando as aulas para o Google Analytics 4. E uma dessas aulas é justamente uma aula de introdução sobre o Google Analytics 4. O que mudou, por que o Google escolheu fazer isso e quais são as grandes diferenças dele para o Google Analytics Universal, que é o Analytics que a gente conhecia até então. Então eu queria que você aproveitasse essa aula gratuita. Se você tiver qualquer dúvida, lembre de colocar aqui na caixa de comentários. E caso você tenha interesse em adquirir esse treinamento, também tem o link aqui na descrição, caso você queira comprar o curso, caso você queira conhecer todo o universo do Google Analytics e já queira saber de todas as novidades do Google Analytics 4, fique à vontade, clique aqui e conheça um pouco mais sobre o treinamento. Bem, então vamos para a aula, espero que você curta. No ano de 2020, o Google lançou, enfim, o Google Analytics 4. É uma nova versão do Google Analytics e, enfim, uma versão completamente remodelada e, pela primeira vez, uma versão completamente feita pelo Google. Até então, eram versões adaptadas lá da versão antiga que o Google tinha comprado, da Earth, tinha adaptado e feito vários ajustes e nunca tinha sido uma versão completamente original. No ano de 2020, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, de coleta de informação e restrição das informações que as empresas de navegadores, enfim, estão impondo para que os seus usuários sejam cada vez menos monitorados, o Google resolveu lançar e resolveu dar prioridade, na verdade, para o Google Analytics 4. O que é o Google Analytics 4? É uma versão completamente nova do Analytics. Isso quer dizer que o que você vai aprender nesse curso sobre Google Analytics, de coleta de dados, inserção de tags, relatórios e tudo mais, funciona para o Google Analytics e isso deve funcionar pelos próximos 2 anos pelo menos. Mas, se você quiser já testar o Google Analytics novo, que é o que a gente vai mais falar, principalmente a partir de 2021, eu sugiro que você aprenda mais sobre o Google Analytics 4. Uma coisa importante, você pode usar os dois ao mesmo tempo hoje. Então você tem uma aula, inclusive, tá, que já está aí para frente, que eu explico como criar uma propriedade tanto de Google Analytics quanto de Google Analytics 4 para que você comece a coletar as informações das duas e testar as duas. Eu imagino que daqui 1 ou 2 anos, provavelmente a gente só vai estar falando do Google Analytics 4. Mas até essa transição acontecer, vai demorar um pouco, tá? Então, por conta disso, esse curso todo, inclusive, ele é focado no Google Analytics, como já foi gravado em 2020, mas você vai ver que vai ter várias aulas que vão começar com GA4 2 pontos. Então, toda aula que tiver GA4 2 pontos são as aulas novas já referentes ao Google Analytics 4. Assim como essa aula, você vê que o título dela tem GA4, todas as aulas que tiverem GA4 já são as aulas do novo Analytics. Então, o que eu sugiro para você para entender melhor, enfim, para ir fazendo esse curso? Você olhe e veja como configurar o Google Analytics, porque é o que a gente vai usar ainda, é o que está tudo funcionando, que todas as ferramentas funcionam, mas eu já sugiro que você comece a olhar para essas aulas do Google Analytics 4, tá? E aí, nessa aula, eu queria então fazer uma introdução falando sobre por que ele surgiu, por que existe, qual que é a grande diferença entre ele e o Google Analytics e o que a gente espera daqui para frente, para que você entenda já, para que você já comece a entender como que as coisas funcionam. Então, bora para a tela, vou poder te mostrar aqui um pouquinho então de como que funciona mais ou menos essa questão do Google Analytics 4. Eu espero que você entenda e lembre, o Google Analytics 4 é uma versão completamente nova, você ainda precisa mexer no Google Analytics normal, porque muita gente ainda vai mexer nele por bastante tempo, mas é bom que você já vá entendendo o Google Analytics 4 para que você já se prepare para essa revolução que está acontecendo no mercado, que a gente vai falar bastante nos próximos anos. Bem, então já estou aqui na tela, vou compartilhar algumas informações com você. E a primeira coisa que eu queria te falar é por que o Google fez um novo Analytics? Bem, nos últimos anos, a gente tem acompanhado que a internet tem ficado cada vez mais restrita para a coleta de dados dos usuários. Então, quando a gente fala de coleta de dados para analisar performance de site, criação de remarketing e até inteligência das ferramentas de publicidade, a gente tem visto isso ter sido cada vez mais limitado. E a gente percebe isso, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com a Lei Geral de Proteção de Dados, cada vez menos vai ser possível coletar informações de forma anônima e de forma que não seja avisado o cliente. Então, hoje você precisa já ter uma política de coleta de dados, você tem que ter várias informações de como que você coleta e manipula as informações dos usuários. Então, isso
Isso é uma coisa importante para você levar em consideração. Outra coisa que tem acontecido é que ferramentas como, por exemplo, a própria Apple, ela tem feito uma limitação maior na coleta de dados dos usuários para que as ferramentas de publicidade utilizem e personalizem publicidade. Isso quer dizer que cada vez menos as publicidades serão tão personalizadas porque, assim, basicamente as ferramentas como o Google Ads, Facebook e qualquer outra ferramenta de publicidade, elas estavam meio que abusando dessa coleta de dados e entregando anúncios para os usuários. Consequentemente, empresas como a Apple têm feito esse movimento para tentar restringir um pouco a coleta de informações, tanto que existe uma treta muito grande entre a própria Apple e o Facebook. O Facebook coleta muita informação dos usuários no seu aplicativo. A Apple tem tentado restringir isso e, obviamente, que o Facebook não está nada satisfeito com isso. Então, nesse movimento, o que a gente percebe? Quando a gente tinha antigamente sites, quando a gente tinha a coleta de dados desses sites, a gente basicamente tinha as visitas da pessoa. Então, digamos que a pessoa fez lá uma visita via desktop, depois via mobile, depois via desktop de volta. Através do Universal, ele conseguia então coletar as páginas que a pessoa passou. Só que, com toda essa questão de limitação de coleta de dados que a gente tem agora, algumas dessas páginas podem não ser coletadas. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa entra, ele começa a coletar as informações, só que daí aparece aquela caixinha, por exemplo, para ele aceitar os cookies, e a pessoa fala que não aceita mais, por exemplo. Então, consequentemente, muitas vezes, essa informação não vai ser capturada de forma correta. Ou muitas vezes, o que acontece? A pessoa está navegando pelo desktop, pegou as informações, aí essa mesma pessoa às vezes vai para o mobile, vai para o celular. Só que lá no celular, por exemplo, ela está usando um navegador que tem algumas restrições, então às vezes essa visita ela não é capturada. E aí tem vários casos que acabam acontecendo isso. Então o que eu queria te dizer é o seguinte, as informações que a gente tem no Analytics hoje via Universal, que utilizam informações de cookie e utilizam as informações dos usuários, elas podem sim estar com problemas, elas podem estar com buracos e com informações faltando. É por isso que cada vez mais a gente vai ouvir falar dos clientes o seguinte: os dados do Analytics não batem com os dados das vendas. Muitas vezes o Analytics ele vai trazer menos informações de conversão e de vendas do que as vendas propriamente ditas. Por que isso? Porque algumas informações dos usuários não estão sendo coletadas. Além disso, tem um grande problema, porque nos dias de hoje, as pessoas às vezes elas navegam pelo desktop, depois pelo celular, depois pelo desktop de volta. E quer dizer que nessa navegação aqui, muitas vezes as informações se perdem. Não sei se você lembra lá da nossa aula de usuário, mas cada visita dessa aqui, por ser um dispositivo diferente, muitas vezes ela é um cookie diferente, consequentemente é como se fosse um usuário diferente, o Google vai perder todas as informações. Então assim, eu te diria que nesse cenário a gente vive num cenário muito defasado do ponto de vista de métricas. Por que o Google criou o Google Analytics 4? Justamente para resolver todos esses problemas. Então, quando a gente olha para um usuário que acessa via Google Analytics 4, a primeira grande coisa importante é a seguinte: esses buracos de acessos que foram feitos, ele não conseguiu monitorar por algum motivo, isso vai ser tudo teoricamente preenchido pelo Google Analytics 4 via Machine Learning. Ou seja, o próprio robô do Google ele vai começar a analisar a tendência dos usuários e ele vai começar a preencher essas informações. Outro movimento que o Google já fez no Google Analytics e que vai começar a implementar muito mais forte agora no GA4 é que, por exemplo, o mesmo usuário que acessou via desktop e depois via mobile, até então era considerado dois usuários separados, porque ele não sabia muito da diferença entre esses dois dispositivos porque eram cookies diferentes. A partir de agora, através de machine learning, de inteligência, de coleta e processamento de dados, as informações que o Google coletar, ele vai conseguir simular e saber se um usuário que acessou via desktop é o mesmo usuário que acessou via mobile, que acessou via celular. Isso quer dizer que essas lacunas aqui elas vão começar a ser preenchidas e a gente vai ter informações mais precisas no Google Analytics. E é por isso que quando o Google Analytics lançou o Analytics, no release ele falou que a gente teria uma ferramenta muito mais moderna e que é muito mais focada, por exemplo, para coleta de dados e análise de dados e criação, por exemplo, de remarketing lá para o Google Ads. Por que o Google Ads vai funcionar melhor com o GA4 e não vai funcionar tão bem com o Universal daqui para frente? Porque no Universal a gente perde algumas informações, a gente não sabe exatamente quem é o usuário por essa questão que eu te acabei de falar. Já no GA4, não. No GA4 ele vai conseguir simular isso muito melhor e, consequentemente, a gente vai ter dados talvez muito mais corretos das nossas ferramentas de análise. Lembrando que, como tudo isso aqui depende de processamento de máquina, ou seja, de machine learning, quanto mais acesso você tiver, mais o robô tende a acertar, porque quanto mais informação, mais ele vai saber o que ele está fazendo. Então eu te diria que, num primeiro momento, sites muito pequenos talvez tenham bastante dificuldade para ter as informações mais corretas no GA4, porque, consequentemente, como ele precisa de muita informação para analisar comportamentos de usuário e tudo mais, talvez ele não consiga preencher isso de uma forma tão correta num primeiro momento, tá? E aí você me pergunta, então, puxa, vou desistir do Universal, eu já vou migrar direto para o GA4 porque minha vida está resolvida.
mais ou menos, tá? O Universo ainda é a ferramenta padrão de mercado, muitas ferramentas estão integradas a ele ainda, muita informação, muito relatório a gente só consegue fazer com ele, mas eu já sugiro, e isso a gente já tem uma aula lá pra frente que fala, que você utilize os dois para que você já colete informação nos dois. Quando você for fazer a migração para o GA4, inclusive, você já vai ter um histórico de dados, já vai ter todas as informações. E aí uma grande mudança que a gente tem quando a gente muda para o GA4, quando a gente fala dessa nova versão do Google Analytics 4. Tudo aquilo que a gente viu ou vai ver nas próximas aulas relacionadas a page view, tempo no site, transação, sessão, visitas únicas e valor de conversão, por exemplo, a gente basicamente vai resumir tudo isso no Google Analytics 4 a eventos. Então tem uma aula muito importante sobre eventos, inclusive, que a gente vai aprender como capturar eventos no Google Analytics através do Tag Manager ou manual, e eu te diria que isso vai ser muito importante daqui para frente. Praticamente qualquer ação que tem dentro de um site, ela vai se transformar num evento, e esses eventos a gente vai poder usar na interface do Google Analytics 4. Então, lembre muito disso, a gente tem aula disso, a gente fala bastante sobre evento a partir daqui para frente. Então, assim, preste muita atenção nessa coisa chamada evento, que é isso que vai fazer com que a gente capture todas as informações de um site ou de um aplicativo e mostre tudo isso dentro do Analytics para que ele consiga trabalhar, ele consiga, inclusive, fazer todo o gerenciamento dos dados dentro do Google Analytics. E aí tem mais uma coisa importante que eu queria te contar sobre o Analytics, que é o seguinte: a ferramenta em si é o Google Analytics, mas eu queria te falar que daqui para frente a gente vai dividir ela em 3 partes. E essas 3 partes são muito importantes para a gente pensar como capturar, armazenar e analisar as informações. E para isso a gente já tem 3 ferramentas, só que a partir de agora a gente vai começar a usar muito mais isso. Então, quando a gente fala de organização no Analytics, a gente pode coletar, armazenar e reportar, ou seja, fazer os relatórios em si. Para isso, a gente tem 3 ferramentas. Então, o Google Analytics, que até então era uma ferramenta só que fazia tudo, a gente basicamente vai ter que usar 3 ferramentas para conseguir fazer todas as coisas funcionarem da melhor forma possível. E são elas: para coletar informação, o Google Tag Manager. Então, a gente também tem todas as aulas aqui de Tag Manager que você vai aprender como fazer o gerenciamento de tags, como capturar as informações, enfim, como fazer a instalação do Analytics 4, inclusive já via Tag Manager. Aí a gente tem o armazenamento dos dados e processamento dos dados, que é no Google Analytics novo. E aí tem uma coisa interessante, conversando com muita gente que trabalha no mercado e lendo especialistas que falam bastante sobre isso, muita gente tem falado o seguinte: o Google Analytics, a interface nova, ela está um pouco confusa ainda para você analisar as informações e você visualizar informações básicas que a gente via no passado. Então, para isso, muita gente tem recomendado, e é uma coisa que faz bastante sentido, você utilizar para os seus relatórios, enfim, para reportar as informações, o Google Data Studio. O Google Data Studio é a ferramenta para você gerar relatórios mais bonitinhos, colocar informações, puxar várias fontes de dados e criar relatórios mais interativos e mais interessantes. Daqui para frente, ele vai ser muito mais útil, porque você vai conseguir pegar as informações do Analytics e vai criar os seus relatórios, até para, nessa época de transição entre o Analytics e o Analytics 4, talvez muita informação que você usava no seu dia a dia você vai querer manter ainda. Só que no Analytics novo, talvez essa informação não seja tão rápida de se capturar, então, através do Google Data Studio, você vai conseguir pegar essa informação e processar essa informação. Então, esse é o novo ecossistema que a gente tem de Google Analytics daqui para frente. Lembre, você vai coletar as informações com o Tag Manager, você vai armazenar essas informações no Analytics. Lembre que ele vai usar todo o Machine Learning para completar aquelas lacunas, aquelas informações que ele não consegue capturar devido à lei de proteção de dados, devido a restrições dos usuários e navegação do usuário. E você vai usar o Google Data Studio para criar os seus relatórios e, enfim, ver os seus relatórios. E aí uma coisa importante quando a gente fala de tudo isso, dessa organização, é que lá no Analytics a gente tinha o seguinte: a gente tinha uma organização, a gente tinha usuário, conta, propriedade e vista de propriedade. O que muda daqui para frente? Talvez a principal coisa que mude daqui para frente é que a gente não vai ter mais as vistas de propriedade. Então, essa talvez seja a grande diferença quando você for criar uma conta nova de Analytics, no dia 4 já, você vai ver que você vai poder criar o usuário, vai poder colocar a conta, vai colocar a propriedade, mas as vistas de propriedade elas não vão existir mais. E aí, então, toda aquela organização que a gente fazia de ter todas as empresas nas contas, ter todos os sites das empresas nas propriedades, depois ter as vistas para separar os dados, basicamente a gente vai separar essas informações, por enquanto, nas propriedades. Então, a gente vai ter uma propriedade para cada site, enfim, para cada aplicativo que você tiver, mas você consegue fazer todo o gerenciamento, lembrando que lá dentro das propriedades, depois você pode criar vários filtros para segmentar as informações, que é quase como se fossem as vistas que a gente tinha, tá? Então, uma grande diferença que a gente vai ter na interface é isso. Como é que eu sei que eu tenho o Analytics 4 ou que eu tenho o Google Analytics normal? Bom, o Google Analytics normal, a gente sabe que quando eu entro lá em configurações, a gente tem sempre 3 colunas: conta, propriedade e vista. Já se eu tiver uma conta do Analytics novo, do Google Analytics 4, eu sempre vou ter conta e propriedade.
Um outro detalhe é que se você olhar o código dessas propriedades, você vai ver que toda a propriedade que for do Google Analytics Universal, ou seja, do antigo, ele vai começar com o A tracinho e um número. Toda a propriedade que for do Google Analytics 4, ela somente vai ter um número. Então, na interface até você consegue diferenciar isso rapidamente. Na hora que você for criar, inclusive, eu sugiro que você crie os dois. Então, uma propriedade tanto do Analytics Universal quanto do Analytics novo, do Analytics 4, para que você já esteja coletando as informações. Não tem problema de coletar as informações nos dois, ele não vai duplicar nenhuma informação. Então, eu sugiro sim que você colete nas duas, para que você já comece a ter as informações também no GA4, tá? E aí, esta, então, é a interface nova do Google Analytics 4. Se você vê, ela realmente está muito mais moderna. Você pode buscar por informações, ele vai trazer essas informações. Você tem todas as informações agrupadas de forma completamente diferente. Tem um visual novo, uma interface nova, muito mais bonita, com muito mais informação. Tá? Então, esse é o Analytics novo, é o que a gente tem que se acostumar, mas eu te sugiro, qualquer coisa que você for fazer ainda em 2021, eu sugiro que você ainda olhe para o Google Analytics Universal, configure o Universal e olhe os relatórios do Universal, até porque vai ser muito mais fácil de você coletar as informações, processar as informações, porque já existe muito material, muita informação. Mas eu já sugiro também que você comece a olhar para o Google Analytics 4, instale ele também, já comece a coletar as informações para você ir se acostumando com essa interface. Lembrando que muita coisa aqui ainda não está funcionando direito, tem coisas que vão ser implementadas ao longo do ano. Então, assim, não sugiro que você migre e use 100% ele, porque talvez tenha informação que você não consiga ainda capturar, ou enfim, tenha alguma dificuldade. Então, sugiro que no dia a dia você use o Google Analytics normal e, com o passar do tempo, você comece já a utilizar o Analytics 4, tá? E aí, só para finalizar essa aula, eu queria te contar o seguinte. Na interface do Google Analytics normal, a gente tinha 4 grandes grupos de relatórios, que eram público-alvo, aquisição, comportamento e conversões. Tá? Então, se eu viesse aqui para a lateral, era isso que a gente tinha de grandes grupos de relatórios. Público-alvo é onde eu vinha as informações dos usuários, aquisição é como que eles chegaram ao site, comportamento é o que eles fizeram dentro do site e conversões é se eles converteram, se eles compraram dentro do site. Isso mudou bastante, isso mudou drasticamente na interface nova. E agora, basicamente, está dividido em 4 grandes grupos também, só que está um pouco diferente porque cada grupo desse tem uma informação diferente. Então, primeiro a gente tem o ciclo de vida, que mostra informações importantes sobre eventos e interações que aconteceram no seu site. Depois a gente tem usuários, que ele mostra algumas informações sobre os usuários, que tipo de usuário entrou no seu site. Como eu te falei lá atrás, eventos vão ser muito importantes. Então tem todo um capítulo sobre eventos, conversões, todos os tipos de evento que ele pode capturar para ele conseguir saber tudo que as pessoas estão fazendo dentro do seu site. E a gente ainda tem o explorar. O explorar é basicamente onde a gente tem as informações de relatórios personalizados e tem vários novos relatórios muito legais que você consegue fazer, inclusive, nessa nova interface do Google Analytics 4. Então, para resumir, o ciclo de vida eu tenho o resumo da interação, os usuários são informações do público-alvo, eventos onde eu tenho todas as informações de comportamento e conversão, e o explorar é onde eu vou ter esses relatórios personalizados e vou ter relatórios muito mais interessantes. E com isso, então, essa seria uma introdução para você começar a entender como que funciona o Google Analytics. Lembre sempre, primeiro você deve usar o Universal, porque é o que está funcionando, é o que não tem problemas, enfim, é o que é mais fácil de implementar. Mas eu sugiro que, paralelo a ele, você já tenha uma propriedade do Google Analytics 4 para começar a capturar as informações, para começar a ter acesso a esse relatório, para você começar a se familiarizar, porque isso a gente vai falar muito daqui para frente. A gente tende, ao longo dos anos, deixar de usar o Google Analytics Universal, que tem informações que não são capturadas e tem vários problemas para os dias atuais e para os próximos anos, e começar a utilizar o Google Analytics 4, que é a ferramenta de métricas do Google preparada para os próximos anos, para as novas políticas de captura de dados e para as novas tecnologias que estão por vir. Então é isso, pessoal. Essa foi uma introdução ao Google Analytics 4. Se você gostou, se você tem interesse no Google Analytics, lembre que aqui na descrição do curso tem um link para você adquirir o treinamento. Esse treinamento está com um custo bem baixo, eu poderia te dizer, considerando tudo que você vai aprender. Lembrando que você vai aprender não só o Google Analytics Universal, como o Analytics 4, como também o Tag Manager, para você poder usar todo esse universo de Google Analytics. Então fique à vontade para saber mais, é só clicar aqui no link. Se você gostou desse vídeo, lembre de dar um like, lembre de compartilhar com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, lembre de se inscrever no canal para saber mais informações sobre Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, nomadismo digital, marketing digital como um todo. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais.